E se um único símbolo, um símbolo bem antigo, pudesse ser um mapa? Mas não um mapa qualquer, um mapa que explica não só a nossa personalidade, mas o funcionamento do universo inteiro. Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no Eneagrama, um sistema que promete exatamente isso. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a gente. A ideia de que um simples diagrama geométrico possa guardar tanta sabedoria é, no mínimo, fascinante. Vamos ver o que ele tem para nos revelar. Então, este aqui é o famoso Eneagrama. Olhando assim à primeira vista parece simples, né? Um círculo, um triângulo e uma figura ali de 6 pontas, que a gente chama de hexade. Mas por trás dessa simplicidade toda se esconde uma linguagem muito antiga. Quase como um mapa que se propõe a descrever como tudo funciona. Antes da gente sair falando dos 9 tipos de personalidade, que é pelo que o Eneagrama ficou mais conhecido hoje em dia, a gente precisa dar um passo para trás e entender o símbolo em si. A aplicação original dele era muito, mas muito mais ampla. Era uma coisa cósmica, sabe? Olha, essa citação já dá uma ideia do poder que atribuíam a esse símbolo. A origem exata dele é um mistério, o que só aumenta o fascínio. Mas a tradição diz que ele está conectado a fontes de sabedoria muito antigas, como a lendária Irmandade Sarmong, que teria guardado esse conhecimento por milênios. O símbolo, na verdade, é a união daquelas 3 figuras geométricas. E o pulo do gato para entender tudo é que cada uma delas representa uma lei fundamental que, segundo esse sistema, governa absolutamente toda a realidade. Primeiro, o círculo. Ele representa a lei do um. É a ideia de que, no fundo, está tudo conectado. Não existe separação de verdade. O universo é uma coisa só, uma totalidade, um organismo único. É como se fosse o abraço que contém tudo que existe. Aí a gente tem o triângulo que ilustra a lei dos 3. E isso aqui é genial. Ele diz que para qualquer coisa acontecer, qualquer coisa mesmo, são necessárias 3 forças. Uma força ativa, que dá o pontapé inicial, uma força receptiva, que responde a essa primeira, e uma terceira, a força reconciliadora, que equilibra as duas. Sem essa terceira força, nada de novo consegue ser criado. Fica só no impasse. E é aqui que a história ganha uma camada de mistério que, olha, é de arrepiar. Essa citação é de Nikola Tesla. Ele não estava falando do Eneagrama, claro, mas a obsessão que ele tinha com os números 3, 6 e 9 ecoa perfeitamente a importância dessas 3 forças. É uma conexão incrível entre essa sabedoria antiga e uma das mentes científicas mais brilhantes que já existiu. E por fim, a gente chega na figura mais complexa, a êxtade. Ela representa a lei do 7, a lei do processo. Ela ensina pra gente que nada no universo acontece em linha reta. Pelo contrário, tudo se desenrola numa sequência de 7 etapas, num ciclo. Pensa nas notas musicais, numa oitava. É exatamente essa a ideia. Tá, mas como é que um símbolo sobre leis cósmicas, sobre o universo, se transformou nessa ferramenta de psicologia que tanta gente usa hoje? Essa virada de chave, surpreendentemente, aconteceu só no século XX. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho essa evolução. Primeiro, Gurdjieff trouxe o símbolo procedente, focando muito nessa parte do processo. Décadas depois, Oscar Icaso teve o insight de associar os pontos à personalidade. E, finalmente, Cláudio Naranjo construiu a ponte final, integrando tudo isso de forma profunda com a psicologia moderna. Foi uma verdadeira passagem de bastão. Só que a história não começa no século XX. Longe disso. As raízes psicológicas desse sistema são muito mais antigas. E para encontrar essas raízes, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para os desertos do Egito, entre os séculos 3 e 4. Imagina só, esses primeiros místicos cristãos, eles se retiraram para o deserto não para fugir do mundo, mas para entender o mundo por dentro, a partir da própria mente. Eles se tornaram verdadeiros exploradores da alma, observando com uma precisão impressionante os impulsos e pensamentos que nos afastam da nossa essência. E um desses exploradores, Evagrio Póntico, criou essa lista aqui, de 8 pensamentos ou paixões. E o ponto-chave é o seguinte: isso não era uma lista de pecados para gerar culpa de jeito nenhum. Era, na verdade, um mapa das principais compulsões da mente humana. Foi esse o protótipo que deu origem a tudo. E é aqui que a história fica mais interessante ainda. Vamos ver como essa lista antiga de paixões foi se transformando com o tempo, sabe? Perdendo algumas ideias, ganhando outras, até virar a base de uma ferramenta moderna de autoconhecimento. Olha que curioso. 200 anos depois do Evagrio, o Papa Gregório I revisou essa lista e criou os 7 pecados capitais que a gente conhece. Mas presta atenção nas mudanças. A tristeza e a vanglória saíram da lista. E no lugar entrou a inveja. Como a gente vai ver, essas paixões perdidas são, na verdade, cruciais para o Eneagrama de hoje. A vanglória.
que essa necessidade de ser visto, de ser valorizado, se tornou a paixão central do tipo 3 do Eneagrama. E o medo, que foi adicionado mais tarde por outro sábio do deserto, virou a paixão do tipo 6. Ou seja, o sistema moderno resgatou exatamente aquilo que a lista dos 7 pecados tinha deixado para trás. Para descrever esse processo todo, os padres do deserto usavam uma palavra específica, logismoi. Um logismoi não é o ato em si, mas sim a corrente de pensamentos que leva até ele. Eles mapearam com uma precisão cirúrgica como uma simples sugestão na mente pode virar um padrão de comportamento destrutivo. E esse mapa aqui mostra exatamente como um padrão se forma. É impressionante como isso soa moderno, né? Tudo começa com um assalto, a ideia inicial que surge. Depois vem a interação, quando a gente começa a conversar com essa ideia. Aí vem o consentimento, quando a gente cede. Isso leva ao cativeiro, e nos tornamos prisioneiros daquele pensamento. E por fim, a paixão, quando o padrão já se tornou parte de quem a gente é. Essa ideia toda nos leva a uma ressignificação muito poderosa. A palavra original para pecado, que vem do grego hamartano, era um termo de arco e flecha que significava simplesmente errar o alvo. Isso muda tudo, né? A questão não era ser mal, mas sim se desviar do próprio potencial. As paixões do Eneagrama são, em essência, as 9 formas principais como a gente erra o alvo de quem realmente somos. E isso nos traz a questão final. O Eneagrama, no fundo, não é sobre colocar rótulos, é sobre nos oferecer um mapa. Um mapa que descreve as 9 principais maneiras pelas quais nos perdemos de nós mesmos. Porque, ao entender exatamente como nos perdemos, talvez, só talvez, a gente consiga finalmente encontrar o caminho de volta.